Eu vou te mostrar como que eu consegui pegar esse movimento, essa operação de venda hoje e tudo que você precisa saber para você conseguir fazer o mesmo, tá bom? Esse movimento acontece praticamente todos os dias. Ele sempre acontece após a abertura de Nova York, tá bom? Então depois de 9h30, depois das 10h30 do nosso relógio, 9h30 é só lá para eles, tá? Lá em cima. Após as 10h30, as novas instituições entram no mercado. Então após as 10h30, existe mais oportunidade pra gente, tá bom? Então o que que eu utilizo, o que que dá certo para mim, o que que eu sempre estou utilizando para antes tá efetuando a minha entrada. Então, se eu sempre vou operar a favor do dia de ontem. Então, se o dia de ontem o mercado ele fechou positivo e ele deixou o pavio na parte de cima dele, na parte do fechamento, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar o mercado abrir hoje, tá bom? Eu vou esperar no dia de hoje o mercado abrir. E quando ele abrir, eu vou esperar ele cair abaixo de 50%, tá bom? Então, abaixo de 50%, eu vou procurar alguma confluência para eu estar podendo pegar a volta desse movimento. E aí sim, eu ter o meu alvo no limite, tá bom? Na máxima do preço de ontem, tá bom? E para a mesma coisa na venda. Se o mercado ele fechou negativo, se o mercado fechou negativo ontem, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que esperar o mercado voltar a 50%, tá bom? E quando ele voltar a 50%, a gente vai usar alguma confluência para a gente poder pegar a continuação desse movimento, tá bom? Então é praticamente isso que eu utilizo e sempre eu só vou utilizar isso. Não tem como o dia de ontem fechar negativo e hoje eu entrar comprado, tá bom? Não tem como. Então como eu vou mostrar o dia de ontem, tá? Nossa, apaguei tudo. Ah, não, apaguei não. Então eu vou mostrar o que aconteceu no dia de hoje, tá? Então, em 3 minutos, eu estava utilizando 3 minutos, não negativo, eu estava utilizando 1 minuto, tá? Então, como que foi? O que que eu tive que esperar para conseguir pegar essa venda aqui hoje? O mercado abriu, cadê o momento que o mercado abriu? 10h30, eu vou marcar aqui. Aí, ó, 10h30, tá bom? O mercado abriu aqui, 10h30. Ele tinha topo para vir buscar, tá bom? Porém, ele já tinha, quando o momento que abriu, ele já tinha buscado esse topo anterior aqui que tinha para buscar, tá bom? Então, eu esperei ele buscar um topo um pouco acima, tá bom? Então, ele buscou esse topo aqui acima. E o que que eu tive que esperar também? Eu esperei ele fazer o seu order block, tá bom? Então, ele chegou, conseguiu fazer aquele topo lá em cima, ele fez uma nova máxima, fez a varredura de liquidez, fez a sua troca de estrutura, e aqui eu observei um order block, tá bom? Então, o que que é um order block? É depois do movimento de impulsão, a última vela antes da impulsão é o nosso ponto de referência. Então, aqui eu tinha pegado uma entrada, tá? Após o fechamento dessa vela aqui, eu esperei a retração dela e peguei uma outra vela aqui, tá bom? Porém, como que eu vi que essa vela aqui, ela já nasceu fazendo a sua força, que os compradores não deu chance nenhuma para os vendedores, tá bom? Então, a partir do momento que essa vela aqui abriu, ela não teve nem força nenhuma, tá bom? De cair. Então, exatamente, após que eu abri isso, eu identifiquei essa volta, eu fechei a minha operação, tá bom? Eu joguei meu risco para zero e fechei minha operação, tá? E aí, eu esperei o mercado voltar, tá bom? Eu esperei o mercado chegar nessa região aqui mais cara, tá bom? Então, quando o mercado voltou nessa região aqui em cima, o que que eu observei? Eu marquei a extremidade, tá bom? Ele renovou a sua extremidade. Eu marquei a extremidade dele após a varredura de liquidez. Ele tem o seu FVG, ele fez o seu desequilíbrio. O seu desequilíbrio, ele não respeitou de alta. E por que que eu não peguei na alta aqui, tá bom? Porque estávamos numa estrutura de baixa. Então, não tem como você pegar uma operação de compra numa estrutura de baixa, ainda mais numa região alta, tá bom? Aqui é região extrema. Então aqui ele fez o seu desequilíbrio, ele voltou aqui, essa vela aqui ela não fechou abaixo da nossa zona de desequilíbrio, tá bom? Então eu não fiz nada, eu esperei ela confirmar. Ela confirmou, no momento que ela confirmou, eu esperei ela voltar para a região. Quando ela voltou para a região, eu peguei a nossa operação, onde que eu coloquei o meu stop. Nossa, cadê? Eu coloquei o meu stop acima da última liquidez, tá bom? E aí, é onde que eu coloquei meu TP, eu coloquei meu primeiro TP no último fundo, tá bom? Tinha outros para vir buscar, porém,
eu já tinha batido minha meta, eu não precisava segurar, porque ele poderia tocar, ele poderia chegar próximo e retrair, tá bom? Então você precisa gerenciar, tá bom? E se você já bateu a meta, você não precisa querer fazer mais do que você planejou, tá bom? E aí sim, ele chegou até essa mínima aqui, tá bom? Então o mercado realmente, as instituições realmente estavam à procura desse fundo, tá? Eu realmente executei, eu executei o meu TP aqui em cima, tá bom? Eu fiz o meu planejamento, eu fiz um risco retorno de 1 para 2, tá bom? De 1.2. Tipo, eu estava arriscando uma vez para ganhar 1.2, tá? Então, é mais de 1 para 1. E foi isso que eu utilizei. Varredura de liquidez após a abertura, desequilíbrio na volta, stop acima da varredura de liquidez e TP no último fundo, tá bom? No primeiro fundo contra a manipulação, tá? Então, é isso. E a regra de 3 também, tá bom? É a manipulação, consolidação e distribuição. É o que eu usei. E foi isso, tá bom? Valeu. E a manipulação, tá? Então, é só isso que você precisa saber. Então, foi isso que aconteceu no dia de hoje, tá? E valeu, dá um like aí.